A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo e hoje aqui eu quero fazer um vídeo, um vídeo que desperte nas pessoas, os seus verdadeiros valores, não ideológicos. Preste bem atenção. Todos nós temos um compromisso na nossa vida. Todos nós temos que ter uma determinação. Por isso que eu falo para vocês que essa determinação, ela tem que ser vinculada a assumir compromissos. O que falta para o homem é um compromisso. E Deus busca homens com compromisso. Não busca homens covardes. Não busca homens covardes. O homem não pode ser covarde, o homem não pode se esconder. Todo homem que se esconde, eu não estou falando sobre sexo, tá? O homem tem que tomar atitudes. O homem tem que ser responsável pelos seus atos. A responsabilidade é tudo na nossa vida. E quando nós não somos responsáveis, nós podemos infringir as leis naturais dessa terra. Porque estamos presos nas leis físicas e espirituais nessa terra. Então, eu sou o irmão Marcelo, eu quero vos falar sobre uma coisa. Muitas pessoas aí, que são crentes, estão misturando as coisas. Eles misturam política e religião. Apesar que primeiro veio a religião, depois veio a política. A política ela nasceu na Revolução de 1789. Nas suas posições. Ali começaram a surgir os movimentos de esquerda, de direita. A Revolução de 1779, eu já falei para você que a Revolução de 1779 teve uma importância peculiar. Mas nós, seres humanos, tivemos vários outros movimentos revolucionários, seja eles industriais, culturais, revoluções das mulheres, revoluções marxistas, revoluções que fizeram da nossa sociedade, moldaram uma nova sociedade com um novo conceito. Aí surgiram as escolas, as universidades, centros científicos, desenvolvimentos e a corrida armamentista e a corrida espacial. Todos esses movimentos eles também têm uma tese, a ciência da religião. Hoje a religião ela está mais moldada pelos princípios básicos gregos e romanos do que deveras ao conhecimento da razão de Cristo Jesus na nosso conviver. Mas eu quero falar uma coisa com vocês. O homem tem que ter atitudes. O homem ele tem que não só ter atitudes, mas ele tem que assumir os seus erros, de não ser um covarde. Ele não pode fugir. Então, quando nós vemos o nosso excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, infelizmente, falta nele atitudes. Essas atitudes de assumir os seus erros e não jogar os erros para cima das pessoas. E quando ele erra, como ele errou com a China, fazendo aquelas declarações precipitadas, que depois pediu para que o Temer fosse lá consertar. Isso é um grave erro da administração. O homem tem que tomar atitude, ele não pode fugir. Eu admiro homens como Ciro Gomes, assim também como admiro o próprio Lula. Muitas pessoas pensam, mas esse cara é esquerdista. Eu falei que eu sempre fui do partido do PDT. Já trabalhei com o PDT, nunca fui cabo eleitoral do PDT, não vou contar a história, mas sempre trabalhei com o PDT. Sempre fui ligado ao partido Jamil Dantas aqui no Rio de Janeiro, Mesquita. Trabalhei com eles um bom tempo. E depois também cheguei até a trabalhar com outros partidos, mas sempre fui ligado ao PDT. Inclusive, participação ali minha e de outros escritores ali, jornais, cheguei até a escrever algumas matérias, coisas bobas, nada coisa muito evolutiva, dado do meu conhecimento, daquilo que eu li, daquilo que eu pesquisei. E assumir. O homem tem que assumir atitudes. A atitude do Lula, o Lula, preste bem atenção. O Lula não corre de debate, ele não foge, ele não se esconde atrás da sua torcida. O homem tem que ser assim, ele não pode ser covarde, ele não pode fugir. Infelizmente o Bolsonaro, ele não tem, parece, essas atitudes.
ele foge, ele corre, ele fala atrás do seu público, ele bota o público para responder o Lula. O Lula, ele não pediu para ninguém responder por ele. Você não vê ele fazer isso. A grande diferença entre o Lula e o Bolsonaro e outros, como o próprio Temer, assim como a própria Dilma, pode até dizer, eles não se escondem. E eu não estou falando sobre sexo, estou falando sobre atitudes de pessoas, porque muitas pessoas confundem, né? Não, o cara tem que ser um homem para tomar atitude. Errado. A pessoa tem que ser uma pessoa de coragem, com empenho, para poder tomar as suas decisões na sua vida. Tanto erradas como certas. Uma pessoa que vive pulando de partido, você não vê Lula pulando de partido. Você não vê Ciro Gomes pulando de partido. Todo aquele cara que está toda hora mudando de religião, me leva ou não, estou mandando piada para vocês não, estou mandando direta. Né? Todo aquele cara que toda hora muda, como Silas Malafaia, vira casaca, são pessoas, são faladores, mas são covardes. Eles não assumem as suas atitudes. Um homem que tem um poder de administrar um povo e depois faz live, posta fake news, mente diante da sociedade, chama as pessoas para atitudes ilícitas, fala mal contra magistrados e juízes, né? Chama as pessoas de desgraçados. Um crente, um cristão, um pastor chamando as pessoas de desgraçado. Gente, isso não é ensinamento de Jesus. Jesus, apesar de ser amor, Jesus não era frouxo. Jesus, ele tinha sua posição. Jesus não era bicha e nem homossexual, porque Jesus era puro. Então, vocês veem como é que foi a pregação de Jesus quando Jesus entrou naquele templo, os templos de cambistas de Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Valdomiro, vendedor de pé de feijão, que faz live falando contra o Lula, né? Isso não é ofício dele, isso é ofício do Bolsonaro. Bolsonaro que tinha que tomar essas atitudes, eu vou lá no debate, eu vou enfrentar. Então, isso é um líder de verdade. O líder, ele não corre da sua luta, ele não foge, ele não pula de partido. Ele é de direita, ele tinha que se manter. Eu admirava o Bolsonaro. Quando ele era da direita, ele mantinha suas posições. Eu admirava. Eu não dizendo que eu concordava com as coisas que ele falava, mas eu admirava com as coisas que ele falava. Mas depois que ele pulou para o Centrão, e de admitiu que é do Centrão, eu vi que ele não tem pulso. Ele não precisava ficar com essa conversa fiada que ele não governa se ele não estiver no Centrão. Não tem nada a ver. O Lula governou, nunca foi para o Centrão. Você não vê Lula fugindo. O Lula manteve-se ali no partido, apesar de todos os problemas que o partido teve, tá? Com os movimentos da CUT teve, ele nunca fugiu. Ele nunca fugiu da luta, mesmo sabendo que ali tinha problema. O Bolsonaro, quando vê o barco afundando, a primeira coisa que ele faz é pular fora. E isso demonstra que ele não tem poder de liderança, como Deus me mostrou, que ele estava diante da sociedade, né? Diante da sociedade. Né? Nu significa despreparado, uma pessoa que não está preparada para liderar. Infelizmente, o que nós precisamos é de gestores, homens com empenho. Porque, gente, presta atenção. Dizer que não houve corrupção no governo Lula é conversa fiada. A gente sabe que teve, mas não podemos responsabilizá-lo pelos erros que aconteceram por outras pessoas. É aí que vem um homem de pulso. Um líder de igreja, será que ele passa o tempo todo, o povo nunca erra? Ninguém erra, ele também não erra? Não. Ele tem que ter pulso firme. Vocês vejam Moisés. Moisés era para tocar na rocha, ele feriu a rocha. E por causa disso, se enfrentou as consequências. Um homem tem que saber enfrentar as consequências. Não ficar com, sei lá, ele erra, ele assume. Olha que eu errei. Eu falei mal da China, eu errei. Ele tinha que ir lá falar com a China. Não, eu vou lá, não precisa ninguém ir. Eu vou lá consertar a besteira que eu fiz. Não, ele chamou tempo para resolver. Ele teve um problema, né, com Alexandre de Moraes, com juízes que ele deveria manter o respeito. São autoridades constituídas por Deus, querendo vocês ou não.
Aí ele foi lá, pediu para o Temer escrever uma cartinha. Então tudo isso demonstra a incapacidade de liderar com certas situações. E você entendeu? Ele joga os militares para cima das instituições, contra a democracia. Isso demonstra a falta de caráter dele administrar a situação. Eu não estou falando da pessoa do Jair Bolsonaro, tá? Porque a vida pessoal dele não me interessa. Eu falo, são de suas posições. Então, eu admirava ele quando ele tinha aquela posição de direita, quando ele falava, admirava, mas não concordava com as coisas que ele falava, até porque eu não sou machista, tá? Eu não sou preconceituoso, eu não sou contra homossexual, eu acho que todos nós temos os mesmos direitos. Jesus não veio para endireitar a terra. As pessoas têm que botar um ponto final nisso. Esse negócio de defender a família, Jesus não veio para defender a tua família. Quem está te pregando isso é o Silas Malafaia, tá? É o Bispo Macedo, é o Valdomiro. E desses homens nós não podemos nos espelhar, porque eles não são espelhos. É como usar o Jair Bolsonaro, tá? Para defender família. Ele não é uma pessoa que poderia ser usado por isso, porque ele já teve mais de uma família. Ele não pode ser usado e a igreja insiste em usá-lo, porque a igreja é errante. Agora, o que ele faz na vida dele, isso é problema dele. Eu não estou falando. Ele não é obrigado a ficar preso a ninguém. Até porque nós não somos presos a ninguém. Porque tudo aqui é passageiro. O que nós devemos é saber respeitar mutuamente. Existe uma... As pessoas estão colocando as palavras erradas. Os problemas na nossa nação estão acontecendo. Nossa nação é um país rico. Todos falam isso. O Brasil é um país rico, é um país próspero. Né? Eu fico ouvindo sempre as pessoas falando isso. Mas, gente, não adianta você ser rico se você não sabe administrar. Se você é rico, mas você é uma criança, você não tem atitudes, né? Você tem que acordar cedo, você acorda tarde, você tem uma empresa para administrar, você está passeando, você está no parque, tá na praia, está curtindo lancha, está no skate, né? Tá brincando. Não, gente. A época, você está jogando videogame, não que eu seja contra, a gente tem que ter um lazer, mas não pode, cara. Um administrador, seja você rico, seja você pobre, preste atenção. As pessoas sempre, eu sou pobre, então é por isso que eu não tenho tempo para isso. Eu sou rico, então eu tenho tempo. Não, que isso? Responsabilidade, tá? Não tem nada a ver com a posição que você está, se você é rico, se você é pobre. A gente tem que tirar essas palhaçadas da cabeça, essas desculpas. Você faz um erro, sua administração é sua. Quem está governando o país que é o Jair Bolsonaro. Então ele tem que assumir seus erros. Fim de papo e não ficar botando, porque foi o fulano de tal, foi o Fernando Henrique, ele já falou isso várias vezes. Foi o Lula, foi a Dilma, foi o Temer. Que isso? Foi o Congresso. Não foi nada disso. Assuma seus erros. E fim de papo. Não use desculpa, você não vê o Lula. Entendendo? Apesar que o Lula, né, colocou a culpa aí na Lava Jato, eu não concordo. Eu não concordo com isso. Para mim, a Lava Jato foi muito eficiente, apesar do Lula não ter interferido na Lava Jato de forma alguma. Ele botou a culpa na Lava Jato e eu não concordo com isso. Tá? E vocês pensam que eu estou aqui defendendo o governo Lula? Muito pelo contrário. Tá? Ele teve uma boa administração, mas ele foi pago para isso. Ele é um servidor. As pessoas têm que parar com essa ideia de ter um homem, olhar para o homem e não olhar para os seus projetos, para as suas atitudes. A atitude do Luiz e seus projetos, na minha opinião, foram os melhores que tiveram para o nosso país. A igualdade social. Agora, toda pessoa que é preconceituoso, toda pessoa que é ditador, ele nunca vai aceitar o governo Lula. Sabe por quê? Porque a mentalidade dele é atrasada. É a mentalidade dos escravos. Tá? Os donos de engenho, né? Os fazendeiros que herdaram as capitanias hereditárias, que são chamados coronéis, eles querem que o povo continue sendo escravo. São os que querem fazer que os pequenos lavradores trabalhem para eles, ganhando salário de fome. Tem gente ganhando por mês R$150. Você sabia disso? Tem gente hoje ainda ganhando, voltou
Os planos que o governo Lula tinha estava acabando com isso. Nós voltamos. Tem gente aí ganhando R$ 300 por mês, gente. Explorando a pessoa. Enquanto ele está ganhando por cada trabalhador mais de 10 mil, 7 mil. E ele paga um salário de R$ 300. Às vezes até R$ 500. Gente, que é isso, gente? Com R$ 500 você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nem uma pequena compra hoje no supermercado. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia. A gente tem que parar de ficar buscando lá do Salvador. Tá? Eu admiro muito o Ciro Gomes, o seu conhecimento, tá? A sua posição. Ele não muda a sua posição. Tá? Ele pode estar ali perdendo, mas você não vê ele pulando, não vê ele mudando. Ele todas as vezes que ele foi candidato a presidente, você que vê que o discurso dele é o mesmo, nunca mudou. Infelizmente, Jair Bolsonaro mudou seu discurso. Você não vê mais aquele discurso de que ele pregava antes. Falava que nunca faria aliança com o Centrão. Ele fez pior, ele pulou no partido do Centrão. Ele não é mais de direita, ele é do Centrão. E as pessoas ficam ainda dando desculpinha. Não, porque se ele não fizesse isso, ele não governa. Então como é que o Lula governou? Como é que o Fernando Henrique governou? Me explica. Gente, não vem com essa abobrinha para cima de mim, que não cola. Tá? Eu sou defensor da família, dos princípios básicos. Né? Se alguém falar para mim e falar assim, mas peraí, você está defendendo nessa sacanagem desse pessoal que quer ficar mamando na teta? Peraí, mas para. Então vamos supor, então por que o governo deu um aumento de R$ 600? Agora, me diz, por que ele fez a PEC? Hã? Porque ele queria voto. Então, ele está fazendo pior, muito pior, porque o governo Lula, durante todo o tempo, eu não estou defendendo o governo Lula, estou defendendo a sua administração, que é completamente diferente. Tinha um plano. O plano de quê? A pessoa tinha que estar nos hospitais, a pessoa tinha que estar na escola, os filhos na escola matriculados, passar por psicólogo, passar por uma série de situações que foram ampliadas durante o ano. Não era de qualquer maneira. Ninguém já, quero receber o auxílio, né, o Bolsa Família, pronto, está cadastrado, já está recebendo. Não. Agora, há corrupção, há falhas, obviamente, porque estão na mão de pessoas. Tem advogados que receberam o Bolsa Família, como também tem pessoas que eram advogados militares que receberam o Auxílio Brasil. Então, a gente não pode ficar, o Bolsonaro falava isso, do Lula, olha, tinha gente aí que merece estar recebendo, e no governo dele? E o que esses pastores estão fazendo no governo dele? Tá entendendo? Então a gente não pode olhar essas coisas. O que a gente tem que olhar é as coisas que deram certo. E o que deu certo nesse país. E nós não vamos vendo nada que está acontecendo no país. Sabe por quê? Porque esses homens são desobedientes a Deus. Eles não representam Cristo na terra, nunca representarão. Não existe uma nação que não seja eleita, que não seja Israel. Mas mesmo assim, Deus não trabalha para os governos. Deus não tem compromisso com exércitos. Você pode orar sim, mas são pelas pessoas. Deus tem um compromisso contigo, meu amigo, hoje. Deus está chamando você hoje a tomar uma atitude de homem e a refletir nas suas posições. Você que já foi pescado, seu coração, aonde você se sente bem, cuidado. Coração do homem enganoso. Reflita, pense. Eu antigamente, eu pensava assim. Eu tinha muito esse negócio de lados. Hoje em dia, graças a Deus, eu me libertei desse negócio. E eu penso mutuamente. É óbvio que eu respeito o direito de todos. Respeito o direito da mulher, do homem, até da criança. Eu sou contra a pancadaria. Minha mãe, meus pais pelo menos nunca me ensinaram assim, ao contrário, eu nunca, só quando meu filho era pequeno, dei umas 3 pancadas nele. Eu acho que surra, bater, agressão, isso é pra mim até crime, uma pessoa espancar a outra. E nosso país ainda está arraizado aquele ódio. As pessoas que querem ensinar através da pancada, através do grito, gritar não significa nada. Você pode falar alto,
Você pode falar alto para as pessoas, mas gritar, berrar, xingar, isso não é moral, tá? Isso é ridículo, isso é feio, isso pega mal. Então nós temos que ter gestores capazes de assumir os seus erros. Você tem assumido o seu erro? Você tem visto as suas colocações? Você que se diz que é pastor, que talvez esteja assistindo o meu vídeo, vocês que estão assistindo o meu vídeo, de repente pode até me ignorar. Quem é esse cara? Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu sou a voz que clama no meio do deserto. Eu sou aquele que em 2018 já falava que o Jair Bolsonaro não estava preparado, que eu via nu. Eu sou aquele que anuncia o Evangelho de Deus. Eu sou aquele ao qual Deus deu a revelação, né? E muitas visões que vocês já viram. Eu sou o mesmo homem, um homem capaz de errar, um homem também capaz de acertar. Dê uma ajuda aí no canal, dê um like, para que as visualizações, os vídeos sejam compartilhados com as outras pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, eu quero terminar falando uma coisa com vocês aqui. Todo problema que você tiver na sua vida, não fuja. Tá? Não fuja. Se você tem um problema na sua empresa, que você está sendo perseguido, não fuja, não saia. Não cometa esse erro, não seja frouxo. Enfrente o vento, porque a vida não só vai ser de rosas. Tá? A vida, ela é de conquistas. Quando você errar, não joga a culpa nos outros. Tá? Se alguém está te humilhando e você botar a culpa naquela pessoa, olhe para ver se é você que está mais errado do que ela. Se alguém está te dominando, olhe se você não está errando. A gente tem que parar com esse negócio de sempre dizer, ah não, o cara agora está me perseguindo, olha só, ele está fazendo isso comigo, estou aguentando você daquela empresa porque o cara está me... Não seja um chorão, pare de chorar, enfrente as consequências. Por isso que eu digo para vocês, eu dou como exemplo esses homens de partido, eu falei sobre partido político, né? Assim também eu falo de igreja. Né? Um homem, ele tem que ser de um partido, ele tem que ser até o fim. Eu penso sim, ele não pode ficar pulando, né? Por isso que a Bíblia diz que para ser pastor tem que ser marido de uma mulher, em toda a sua vida. Marido de uma única mulher. Ele tem que ter seus filhos, né, na sua repreensão. Repreensão não é repreensão de chicote, não. Repreensão de palavras, obediência. Tá? Agora o filho que não obedece o pai, é o pai que não obedece ao filho. Você está entendendo? Hoje está sendo o contrário. É o pai que obedece ao filho. O filho que não obedece o pai, é o pai que obedece o filho. Por isso que está essa bagunça que está aí. Essa situação. Agora ficar usando os homossexuais, ficar usando as pessoas de favela, pobre, é muito fácil. Mas não assumir, fica toda hora pulando de partido, como o seu excelentíssimo Bolsonaro. Né? O Jair Bolsonaro, ficar pulando de partido, isso é feio, isso é ruim. Ele não podia de maneira alguma, por mais erros que tivesse, ele tinha que assumir. Não, olha só, isso está uma bagunça, é assim, assim. Assuma para si, traga para si a responsabilidade. Nós precisamos de presidente assim na nação, que assuma. E o Bolsonaro, infelizmente, por isso que eu tive a revelação no dia de lá, é uma pessoa despreparada, uma pessoa quando vê problema, ele pula. Ele fala, não, a culpa foi do outro. Não pode ser assim. A gente não pode viver de desculpas na nossa vida. Tá? E você na sua vida também, meu amigo. Você aí, que às vezes está apontando o dedo, olhe para você da mesma maneira que eu estou fazendo comigo. Todas as vezes que eu estou aqui na minha casa, que eu falo com a minha esposa ela reclama, né? Reclama muito. Minha esposa tem esse problema. Fala assim, para olhar. Porque foi macumba de não sei quem. É sempre aquela jogada que tem nas assembleias, tá? Nas igrejas neopentecostais. Foi macumba do fulano, foi feitiço. Eu falei, vem cá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando que Jesus pregou que foi macumba? Quando que Jesus falou que foi o diabo? Jesus disse que a culpa foi do diabo? Vocês veem Jesus falando isso? Não. Jesus chamava para si. Ele ia diante do problema. Não, é igual Davi. Todo mundo fala de Davi, mas ninguém age igual Davi. Davi foi diante lá do gigante. Ele assumiu, ele chamou a responsabilidade para si.
Ele não fugiu, ele não botou, não. Me ajuda em oração, porque eu estou passando um problema. Mas tem gente que é assim, quando entra em desespero, sai correndo. Vai para tudo que é oração, vai para o vizinho, conta teus problemas. Vizinho não vai resolver teu problema. Igreja não vai resolver teu problema. Sabe quem vai resolver o seu problema? É o seu caráter que você tem em Deus. É as suas atitudes que você tem com Deus. Deus quer pessoas de atitudes. Às vezes Deus está te testando. Você está passando por uma... e você não está entendendo. Ah, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Então não presta para a obra. Você é um covarde. Então assume as suas atitudes. Tome decisões. Está ficando gordo? Ah, não, eu engordo, mas é porque eu perdi meu irmão. É porque eu fui uma pessoa. Ah, sabe por que eu tenho que comer por causa dessa? Mentira! É você que é frouxo. Não adianta. Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta. Não tenha medo. Não. Tem pessoa que vive só com medo. Toma uma atitude, meu amigo, na sua vida. Tem um problema? Uma pessoa, chame a pessoa. Seja homem. Toma uma atitude, não corra. Não fale com o vizinho, tem gente que é mau caráter. Isso é mau caraterismo. A pessoa que tem um problema com aquela pessoa, aí ele fala com o público, a rapaziada, para malhar aquele cara. Ele mesmo não vai diante da pessoa. Sabe por quê? Porque ele é canalha. É porque ele é frouxo. E homens com essas atitudes é um perigo. Por isso que eu digo, um presidente, ele tem que ser atitude, ele não pode ser frouxo, ele não pode toda hora estar com público, toda hora fazendo live com o público, o tempo todo, o ano todo fazendo campanha, toda hora falando com o seu público, e o seu público tem que ir lá falar por ele, não, ele que tem que tomar atitude. Não conte seus problemas de governo. Você não vê Lula, tá? Contando os problemas. Ele não fica falando mal do partido dele. Ah, apesar de ter pontos que eu não concordo com o Lula, ele não faz isso, ele assume. E muito pastor aí vigarista, que não assume, que não tem compromisso com a sua ovelha, mas está comprometido com os governos, mais amigo dos direitos do que com as suas ovelhas, porque o Malafaia nunca foi um pastor de verdade, porque ele não é um homem de atitude. Ele não olha as suas ovelhas, ele olha, é o sistema político ao qual ele está comprometido. Assim também é o Bispo Macedo, assim também é o Valdomiro, que entrou por causa de ganância. Esses homens são homens devoradores. Hoje eu estou falando sobre um assunto aqui um pouco misto, né? Mas tudo tem a ver com as atitudes, gente. Nossas atitudes, o mau caratismo. A pessoa que tem mau caráter. Eu estou passando uma situação aqui com a minha mãe, a qual tem uma prima, né? O que ela fez? Ela postou as fotos da minha mãe saindo de um prédio e fez, e falou para todo mundo lá que ela roubou. Ela não tinha direito a nada. Minha mãe dividiu com o irmão dela tudinho, o que a outra irmã dela, falecida, deixou. Lá é um lugar perigoso, tá? E a gente tinha que imediatamente vender, e não consegue vender nem por 50 mil. Vendemos por 20 mil o imóvel, minha mãe dividiu tudo com o irmão dela. Ainda deu as coisas para aquela minha prima que depois ainda... Sabe que são pessoas com atitudes canalhas. Eu tenho parentes legais, pessoas legais, mas tenho parentes canalhas, pessoas mau caráter. Isso nós vamos enfrentar na nossa vida inteira. Você pode mudar para a Bahia, você pode ir para o Rio Grande do Sul, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Suíça, pode ir para onde você for. Você sempre vai encontrar pessoas de tudo que tipo de caráter, mau caráter, fujão, medroso, mulherengo, entendeu? Eu não sou mulherengo, eu sou sujeito homem. Tem gente que eu fui ensinado que ser sujeito homem, sair pegando todas, mas eu nunca concordei com isso. Eu só tenho uma esposa, eu dou graças a Deus por isso. Apesar dela ser um pouco ciumenta, eu digo para ela, não perca tempo com ciúme, que ciúme é coisa do diabo. Ciúme é um espírito que está na nossa carne. O diabo está em você, o diabo está voando, não, o diabo está em nós. E às vezes a gente tem sonho, Deus avisa a gente e a gente mesmo assim peca, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas sabe o que eu faço, gente? Eu fujo do pecado. Eu não sou santão, não. Quando eu vejo uma mulher, eu posso sentir desejo. Mas sabe o que eu faço? Eu fujo da aparência do mal. Eu corro.
eu corro, eu não fico parado, porque todo homem que fica parado é porque é o homem que já se entregou. Então não se entregue à tentação. Né? Às vezes diz, clame ao Senhor, vigie e o diabo fugirá de vós. Amém. Mas você às vezes precisa fugir. Mas fugir é dessa maneira que eu estou falando. Né? A maneira de vigilância, você sai fora. Se você sabe que ali você vai pecar, você sai fora. Agora, quando você é líder, quando você está liderando uma empresa, você tem que ser um homem de caráter, você não pode ser covarde. Você é um gerente de um posto, você está ali, você tem que assumir o que você faz. E não botar culpa no empregado, foi aquele empregado ali, não, você não pode fazer isso, já vi gente fazendo isso. Eu até falei pro cara, mas vem cá, você só vive reclamando, falando que os funcionários. Por que você não chama ele para uma reunião, e toma atitude? Ele, cara, quem dirige é você? O cara ficou olhando pra minha cara assim. Ele ficou parado, olhando pra minha cara assim. Não, me desculpa o que eu tô te falando, eu sou segurança. Tem nada a ver com a tua vida. Mas você toda vez aqui vem falar, reclamar, falar, cara, olha só, tá me perguntando, você não tá me perguntando? Então, chama eles e reúne e para de vir aqui na loja, fica fazendo isso, sabe por quê? Porque depois que você sai, as pessoas ficam aqui tudo comentando, isso pega a mão pra caramba, cara. E é o que você vê, infelizmente, o Jair Bolsonaro fazendo. Ele bota a culpa na equipe, ele bota a culpa não sei quem. Não pode fazer isso, gente. Você não pode expor os seus problemas. É a mesma coisa um policial militar com um grupo. Um cara errou. Aí a gente fica malhando polícia. Eu não malho policial, sabe por quê? Porque tem policial mau caráter? Tem policial safado? Tem. Mas não são todos. Então, o cara que está de frente, ele tem que ter postura. Ele não pode expor sua equipe. E por isso que existe investigação. Por isso que existe a Polícia Civil, né, para verificar, para ver todos aqueles problemas que acontecem, a P2 que investiga. Então, gente, a gente não pode ser de qualquer maneira. Nós temos uma polícia muito boa, a Polícia Federal, uma polícia investigativa que investigou e provou por A mais B que o Luiz Inácio Lula não tinha culpa no cartório. Ou, no caso, as delações premiadas a ele atribuídas eram mentiras. E o Sérgio Moro mentiu. Sérgio Moro foi incompetente. E ele também não está assumindo isso. Por quê? Falta de caráter. Às vezes ele chegasse e falasse, gente, eu errei. Eu me precipitei e ficaria melhor para ele. Por quê? Porque ele está cometendo um erro. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Às vezes a hora de você ficar calado. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu já estou terminando. A hora que a gente tem que ficar calado, mas a hora que a gente tem que falar. A hora certa. Né? Até na hora de você falar com a sua esposa. Expor um problema. Pense, eu não levo problema para minha mulher. Você sabia disso? No meu trabalho eu nunca me queixei. Isso para minha mulher. Eu nunca cheguei, olha, estou passando por isso não faço isso. Sabe por quê? Porque a mulher vai falar para você, sabe o quê? Ela vai acariciar você e vai falar, sai de lá. É o que ela vai fazer, você não pode fazer isso. Você tem uma atitude, ela chegar pro gerente e falar, olha só, é isso está acontecendo, está errado. E aí, como é que fica? A empresa não está te pagando? Comenta com os colegas. Meu amigo, não adianta. Vai lá na gerência. Se a gerência achar que você está errado, procura a justiça. Mas seja um homem de atitude. Vai lá e conversa, olha só, não quero justiça, eu vim aqui para trabalhar, para cumprir, mas estou precisando disso, tá? O que está vendo? Acabou, agora não é para ficar de fofoquinha no portão, toda área mexerico falando mal da empresa. Isso são atitudes erradas. E toda pessoa, gente, olha só, eu penso assim, eu fui do quartel, eu nunca cometi um crime. Mas se eu cometesse, eu não ia abaixar minha cabeça, eu ia chegar, olha, comandante, permissão para falar? Eu errei, eu fui culpado. Eu faria isso. Eu digo para vocês, sem medo de errar. Eu assumo o que eu faço. É isso que está faltando no Brasil. É isso que eu admiro o Ciro Gomes e admiro o Lula. O Lula assume. Ele já em algumas ocasiões, ele assumiu o erro. Eu errei. Ele assumiu, ele mesmo falou, gente, agora a pessoa que sempre está, não, a culpa não foi minha, a culpa é do Congresso, a culpa é de não sei quem, a culpa... Gente, ele vai atrair esse tipo de gente. Não pode. Se eu sou... Imagine você sendo do Flamengo, tá no Flamengo. Aí daqui a pouco o cara pula pro Vasco.
Aí daqui a pouco o cara já não é Vasco, já é corintiano. O cara é corintiano. Cara, como é que um cara desse tem credibilidade? Pô, peraí, cara, você toda hora tem um ponto ideológico diferente. Uma hora você, uma hora não, porque é que eles lá, tive um problema com eles. Aí saiu. Imagine só, toda pessoa tá toda hora pulando de um partido pro outro. Gente, verifique se o seu político, seu gestor, seu deputado federal, de quantos partidos ele já foi. Porque se ele já pulou de um, é a mesma coisa que uma vez eu falei para um pastor. Pastor, essa pessoa veio aqui, ele veio me perguntar, tá? Não é porque eu não era nada, mas ele me perguntou. O que você acha daquela pessoa vir para aqui para a igreja? Ele diz que é pastor. Ele saiu de uma igreja porque diz que estavam perseguindo ele, e aí começou a contar os problemas. Que a esposa dele, a ex-esposa dele tinha um problema aí, ó. A pastoração, você não precisa nem terminar. Olha só, ele chegou, meteu malho na igreja dele, botou culpa nos membros, falou que o cara caluniou ele, que não sei o quê, mas que Deus vai fazer justiça. Sabe aquele papo que toda hora Deus vai fazer justiça? Deus não vai vir comprar o teu barulho. Deixa de ser criança. Deus não vai vir comprar o teu barulho. Aí o pastor ficou olhando assim, ué, mas com o que você está falando? Estou falando dele, ele é criança. Ele veio aqui fazer queixa da igreja dele, pastor, que isso? Tá errado. Ele tinha que sair de lá e falar, por que você saiu? Porque eu não fiquei satisfeito com lá, vem pra cá. Vem de papo. Isso é ser sujeito de caráter. Tanto para um homem, pior para uma mulher. Às vezes a mulher fala demais, né? A gente até releva um pouco algumas mulheres. Mas homem fazer isso, isso não é homem. Eu não tô falando de sexo não, tá? Tô falando que o cara é viado não, tá? O cara tem que ter atitude. Não. Eu sou pastor, eu falo, não aceite ele. Não aceite, porque o senhor vai ter problema aqui. Você vai trazer problema para dentro da igreja. Porque ele vai causar problema e depois ainda vai tirar o senhor para tentar tirar e ficar no teu lugar. Ele olhou para minha cara. Mas gente, eu tenho problema com a minha moto. Sabe o que eu faço? Tive um problema com 3 mecânicos. Nenhum mecânico sabe que eu tive esse problema com mecânico, na oficina. Eu não saio malhando ninguém. Você sabe por quê? Porque o erro foi meu. Eu fiz a escolha errada. Então a gente tem que assumir. Eu errei, acabou. Eu tenho que resolver com o cara. Você tem um problema? Você é frouxo. Porque se você é frouxo, você vai viver assim, dando desculpa. Chega lá, não. Olha aqui, ó. O vídeo está longo, gente, mas assiste o vídeo aí. Preste bem, vê se você não concorda comigo. Eu estou querendo chegar a um dominador legal com você. Pense bem, o cara é frouxo. O cara não vai diante do cara e fala. É isso que eu vejo nesse governo. A falta de personalidade da pessoa, de tomar atitudes, de ficar botando os outros, um contra os outros. Ah, não, foi culpado, foi lá culpado. Não. A mesma coisa. As igrejas que nós estamos vendo aí, o que elas estão fazendo? É isso que vocês têm que ver, as atitudes erradas. Então você, meu amigo, que tem um problema, não conte para as pessoas. Porque às vezes você vai contar e as pessoas podem interpretar que você é o errado. Ainda tem essa. E tem gente que vai parar e pensar, mas vem cá, me explica aqui. Mas qual foi o problema que teve na sua igreja? Cara, porque desconfiar, não te conhece. Tá ouvindo você falar. Como é que eu vou acreditar naquilo que você está falando? É a mesma coisa eu chegar numa oficina ou trabalhar numa empresa, tá perguntando, vai cá mais. Você já teve outra empresa? Já tive. Por que você saiu? Saí porque eu não fiquei satisfeito, a empresa acabou. Acabou. Se ele achar que tem que me contratar, ele vai me contratar agora. Chega, não, sabe o que é? Eu já vi gente falando assim. Ah, é porque eu tive um problema com a empresa, porque o gerente me perseguia. Ah, porque o gerente me perseguia? Não, porque é o seguinte, eu trabalho certo, né? Mas aí o gerente achou que eu estava errado, que tinha que roubar. Eu falei, o gerente que tinha que roubar? Ih, rapaz, o cara não é besta. Está anotando tudo que ele está falando, depois descobriu que o cara roubava. E o cara mandou ele embora. Olha só, hein? O cara não deu justa causa nele. Ficou com pena do cara. O cara safado, né? Chegou lá para queimar a empresa de segurança. Entendeu? O cara chegou e falou, cara, senta aqui. Eu não vou te contratar, sabe por quê? Porque você é mau caráter. Vai embora. Bem feito. Bem feito. E isso às vezes pode estar acontecendo com você, meu amigo. Não se sinta intimidado por mim, não. Eu não estou te intimidando, não. Não estou mostrando porque você tem que ter caráter. Eu tenho caráter de assumir. Quando eu passei mal na rua,
foi a polícia militar que me acudiu. Você tá entendendo? O cara chegou lá, pagou refresco, Guaraná, que Deus eu tenha esses 2 policiais. Passou mal, o cara comprou cachorro quente e ele não pediu pra ninguém não. Então fui lá, agradeci com eles, até brincaram comigo, tá bem mesmo? Tô bem, peguei a moto, já fez 150 e saí. Então, gente, eu dou graças, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu dou graças a Deus, amém, primeiramente a Deus, mas aquelas 2 pessoas que estavam lá, o ser humano é mal agradecido. Você às vezes acha uma coisa da pessoa, entrega, a pessoa não te agradece. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm sentimento de união. Né? Porque o cara está tão obcecado pela ideologia do partido dele, e ele não para perceber que o cara que está lá, cara, não está nem aí para ele. Então, gente, dê valor à sua vida. Dê valor ao seu tempo é precioso, meu tempo também é precioso. Não desperdice seu tempo com besteira. Tá? Não perca o seu tempo indo no 7 de setembro para fazer aquela palhaçada. Tá? Uma homenagem à nossa independência, algo tão real, que todos nós deveríamos estar unidos e confraternizando, e não vivendo como gado, de um lado conduzido para o outro, como bobos, para poder ficar... Eu me lembro aqui, rapidinho, de Benito Mussolini, que também era outro frouxo. Benito Mussolini era um covarde. Tá? Era um cara muito macho quando estava com aquele poder, mas quando perdeu o poder para os sicilianos, né, que eram os mafiosos, ele começou a ficar atrás das cortinas, não aparecendo muito para falar, né, porque a maré da guerra tinha perdido. E quando a maré da guerra perder, né, seja como César, né, o grande imperador César, que foi, né, à batalha e não se rendeu à batalha. Que Deus abençoe vocês. Tá? O vídeo está ficando muito longo, mas que Deus abençoe. Tá? Reflitam sobre isso que eu estou falando para vocês. Tá? Eu não estou induzindo vocês a votarem no Lula, nem no Ciro Gomes, e nem no Bolsonaro. Pelo contrário, estou falando para vocês que uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não assume o que faz, uma pessoa que vive mudando de lado, posições, não é uma pessoa que tem credibilidade. Desculpe falar, mas essa é a realidade. Uma pessoa que tem credibilidade, ele não abandona a sua posição. Seja onde for, ele é fiel àquele partido, ele é fiel àquela igreja. Deus quer fidelidade, gente. Deus não quer uma pessoa que vive de desculpas. Deus não assume, Deus não escolhe pessoas assim. Pode ter certeza do que eu estou falando para vocês. Os maiores fracassadores, né, dessa terra foram os covardes. Os covardes, eles se escondem debaixo da saia. Desculpe falar, mas são frouxos. Os covardes, eles não merecem a gratidão de Deus. Os covardes não herdarão o reino do céu. Você sabia disso? Os covardes não herdarão o reino do céu. Falar o nome de Deus, todo mundo fala. Mas agiu como Deus. Deus era um homem de coragem. Jesus Cristo era um homem de coragem. Eu volto a falar, não estou falando de sexo. Eu estou falando de homem com coragem, mulheres corajosas. Também tem mulheres corajosas. Mas o que nós vemos, Sulumita era uma mulher corajosa. Ela, vendo tudo, ela dizia, não, vai tudo bem, confiança em Deus. Não, vai tudo mal. Por quê? Porque fulano de tal. Pô, tá vendo? O cara tá falando isso de mim, então vocês têm que me defender. Que isso, gente? Que líder é esse? Não, isso não é líder. Isso é um frouxo. Então nós não podemos abaixar nossa cabeça. Se você tem sua casa, tem a sua família, assuma, não conte o seu problema da sua família pro vizinho. Não conte o seu problema no seu emprego. Não faça isso, não mostre fraqueza. Não mostre que você é fraco. É por isso que eu admirei o Lula. Tá? Apesar que tem pontos que eu não concordo com o Lula, admirei. Ele é um cara que assume. E essas pessoas que não mudam as suas posições são pessoas que levam a nação para frente, que têm um governo de diálogo, de competência, entendeu? E isso é legal. E ainda por cima, parabéns para o Lula, tá? Pela sua atitude como homem. Tá? Eu não estou falando sobre religião, não me interessa a sua religião. Estou falando sobre pulso e capacidade. Ele é um exemplo de pulso e capacidade. Ele não fala que é da Assembleia, ele não fica puxando sardinha de partido nenhum. Ele defende a sua ideologia ali. Isso é admirável. A sua posição ideológica.
Aí as pessoas dizem, mas você fala que ideologia não desenvolve. A ideologia não desenvolve quando você leva ela à risca. Você pode ter um ponto ideológico, você não pode levar ela à risca. E ele não leva, ele leva pro lado do diálogo, conversar, ele compreende as pessoas. Então, um cara que sabe, cara, e ele assumiu o seu partido. Ele assumiu a MCT, ele assumiu os erros do seu partido, ele não foi frouxo, então isso é admirável. Isso também vejo no Ciro Gomes, que ele também é um cara que não afrouxa. Agora, infelizmente, o Jair Bolsonaro, ele foge, ele corre, ele vive fugindo. Ele bota a culpa no fulano, culpa no ciclano, aí pula de partido, vai pro outro, pula. Infelizmente, gente, ele assumiu que não é de direita, é de central. Então isso pegou muito mal, mostrou que ele é fraco. Há uma fraqueza nele, né? E essa fraqueza nele, por mais que ele fale grosso, por mais que ele grite, isso não quer dizer nada. Uma vez eu falei com um cara, ele estava gritando pra caramba, discutindo com o filho dele. Falei, cara, um colega meu, falei, olha só, cara, não faça isso. Sabe por quê? Porque as pessoas olham pra você e vão ver que você é um desequilibrado, que você é um fraco. Vão começar a te criticar, cara. E foi o tal, o cara chamou ele de safado, tem um muquirana. Ele pediu um pouco de gasolina, tem um muquirana, comprou carro, depois quer falar do teu filho. O cara esculachou ele. Eu fiquei até com pena, eu falei, dei 10 reais aí pra ele comprar gasolina. Eu não fiz o que o cara fez. Também eu não me meti. Sabe por quê? Porque infelizmente o meu colega é frouxo. Eu não quis falar isso pra ele, mas se ele ia perguntar pra mim, eu ia falar com ele, cara, você expôs o seu problema no botequim do teu filho. Tu teve uma discussão com o seu filho e você não soube lidar com a situação. Aí você saiu da sua casa e foi contar o seu problema lá no botequim. Eu vejo isso na igreja, gente. Cansei de ver irmão chegando, porque o meu filho não presta, porque não sei o quê. Porque meu pai é isso, porque não sei o quê. Cheguei uma vez, estava todo mundo falando, levantei e falei, gente, olha só. A gente tem que assumir os nossos erros. Vamos trazer os nossos problemas para dentro da igreja. Tá? Esses tipos de problemas geram fofoca, geram fraqueza. Não vamos não, meu irmão. Eu vou estar saindo desse aqui porque o senhor não é líder. O senhor é fofoqueiro. Fui embora. Rapaz, o pessoal ficou. Aí uma vez eu encontrei um pessoal falando, caramba, aquele pastor mesmo, é frouxo mesmo. Sei que. O irmão falou certo. Falei, cara, eu não fiz aquilo ali para humilhar ele não, cara. Eu fiz aquilo ali mostrando que Deus não está com gente frouxa. Gente, se vocês têm um problema, não fermentem, não coloque fermento na massa. Falando dos outros, se você não pode resolver o problema da vida dos outros, não fale. Agora, uma pessoa tiver um erro, tome atitude. E nós somos pessoas de atitudes. E são nossas atitudes que vão nos dar a decisão. Desculpe, o vídeo ficou longo. Assista meu vídeo. Tá? O meu vídeo é mais um raciocínio lógico. Tá? De toda a lógica humana, gente, que vocês possam imaginar. Tá? Tome muito cuidado com as suas decisões. Pensem antes de fazer. Você tem um dinheiro no banco. Tá doido para comprar um carro. Caramba, vou comprar o meu carro. Eu também tenho essa ansiedade. Mas pense se você vai poder manter aquele carro. Pense se aquele investimento não vai ser um problema. Para quê? Porque nós temos que pensar. Tudo aquilo que você for gastar hoje, o seu orçamento, com a situação que vai estar, né, dezembro já, a bomba fiscal, já foi falado que e o próximo ano vai ser um ano difícil demais, porque a bomba fiscal, mais de 600 bilhões é a dívida gerada em menos de 4 anos. Isso é muito grave para a nação. Então nós vamos ter que ter pulso. Isso pode ser contornado, mas com um governo de pulso, com homens comprometidos com a verdade. Mas você também governa a sua casa. Você também governa a sua empresa. Você que é um gerente, serve para todo mundo. Seja uma pessoa de pulso. Tudo que tiver na sua vida, peça orientação a Deus, mas age corretamente. Não erre, não seja fofoqueiro, não seja falador, né? Nem quizumbeiro. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.